Eu acabei criando uma teoria que mistura Coralina, Abracadabra e Convenção das Bruxas. Gente, vamos começar pelo básico, que é... Nós três, nós temos tipos de bruxas formulando planos, feitiços, poções para acabar com a vida de crianças. Em Abracadabra nós temos as irmãs Sanderson, em Convenção das Bruxas nós temos a Grande Rainha Bruxa e todo o séquito de seguidores dela. E em Coraline nós temos a Beldan. A Beldan que na verdade é muito próxima da figura das bruxas em Convenção das Bruxas. Por quê? Porque a Beldan tem essa forma aqui que é meio cadavérica e ela tem alguns trechos das partes do corpo dela que são feitos de metal e são como agulhas. Mas para atrair as crianças, ela costuma usar disfarces e geralmente ela se disfarça como a mãe das crianças, se dando o título de outra mãe. Quanto à Convenção das Bruxas, nós temos todas as bruxas usando disfarces para se ocultarem como humanas. Mas a que mais se assemelha a Beldan nessa coisa de ser mais cadavérica e monstruosa é realmente a Grande Rainha Bruxa. Então em todas essas obras nós temos esses mesmos elementos. Então o que eu quero propor é exatamente isso. E se na verdade esses três universos se conectassem, mas que as bruxas de Abracadabra, as bruxas de Convenção das Bruxas e a Beldan de Coraline, por mais que compartilhassem entre si muitas semelhanças, elas seriam espécimes de bruxas diferentes, mas todas compartilhando características semelhantes e com o mesmo propósito, destruir todas as crianças e continuar habitando o planeta. Uma semelhança entre Abracadabra e Convenção das Bruxas é justamente que é dito no Convenção das Bruxas que quando uma bruxa sente o cheiro de uma criança, ela sente o cheiro de cocô de cachorro, e é assim que ela identifica que tem crianças por perto. E essa bruxa aqui, a Mary Sanderson, ela tem justamente o poder de sentir o cheiro de crianças. Vocês estão achando que acabou? Não, não acabou por aí. Eu fui mais a fundo. As bruxas de Convenção das Bruxas, elas costumam transformar crianças em animais. No filme, elas transformam dois meninos em ratos, tanto no filme quanto no livro. E por coincidência, no livro de Coraline, a Beldan usa os ratos para espionar as crianças. Agora, em Abracadabra, subverteu um pouco a fórmula. Por quê? Porque não é um rato, mas sim um feitiço para transformar em gato. E é justamente o Tucker Binks que acaba sendo transformado em gato preto pelas irmãs Sanderson. Agora, considerando aquela minha indagação de vai que é um universo compartilhado, o Tucker Binks foi transformado em gato preto por magia. E a partir dali ele começou a vigiar a casa das irmãs Sanderson. E se por um acaso ele tivesse tido contato com outras propriedades mágicas que acabaram dando a ele alguns poderes, para que na verdade ele pudesse continuar como se fosse uma missão de proteger as crianças, para que outras crianças não fossem vítimas das bruxas como ele foi e como a irmã dele também foi. Porque se a gente lembrar da história dele, a irmã dele, no começo de Abracadabra, tem a vida dela sugada pelas irmãs Sanderson. Então, para impedir que isso acontecesse com outras crianças, ele não começou a apenas proteger a casa lá em Salem para que as bruxas não voltassem e tudo mais. Mas o Binks foi além. Ele quis proteger todas as crianças de todas as bruxas e, para isso, ele usou de propriedades mágicas para desenvolver as habilidades de se transportar de um lugar para outro e de uma época para outra também. E aí, no ano de 2002, Tucker Binks ajudou Coraline a se safar da Beldan. Vocês não estavam esperando por essa, né? Mas então por que o Tucker aqui declararia que ele caçava ratos? E aqui o gato preto de Coraline diz que não, que ele não gosta de ratos de jeito nenhum. Elementar, meu caro Watson. Se estamos no mesmo universo de Convenção das Bruxas, a gente tem que lembrar que todas as bruxas da Inglaterra, no final de Convenção das Bruxas, são transformadas em ratos.
E que o próprio gato de Coraline, quando ele percebe que tem um espião da Beldan ali por perto que é um rato, ele sim preda aquele rato. Então, talvez não fosse uma questão de fome, talvez não seria porque o Binks tinha muito paladar para ratos, mas sim como uma forma de preservação. Agora, tudo isso que eu falei faz algum sentido? Talvez, eu sou muito fanfiqueiro, mas olha, o que eu concluo? É muito legal da gente pensar, ai, e se essas três obras compartilharem o mesmo universo? Tanto é que eu quis trazer pra vocês, porque eu pensei isso e eu falei, não, eu vou trazer pra eles. Mas faz sentido realmente? Vamos olhar mais a fundo. Convenção das Bruxas é uma obra literária chamada originalmente The Witches ou As Bruxas, muito baseadas em mitologias que tratam as bruxas mais como criaturas do que como mulheres que executam rituais e tudo mais. Abracadabra, sim, se inspirou muito nessa obra de ficção, com, é claro, resquícios de outras obras e outros contos. Se você reparar bem, até uma semelhança com João e Maria tem na história de Abracadabra. Agora, Coraline do Neil Gaiman, o autor que não deve ser nomeado. Foi lançado em 2002, tendo o filme em 2009. Faz algum sentido que ele possa ter sido inspirado por Abracadabra e por Convenção das Bruxas? Pode ser, mas não tem nenhuma prova concreta realmente de que seja. São realmente só alguns elementos que são um pouco parecidos entre as três histórias. Que se a gente coloca nessa linha, fica muito divertido de se pensar. Mas agora, não tem como a gente falar com provas concretas de que, ai, é um universo compartilhado. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado da teoria.